69. Um ouro post-apocalíptico capítulo 428, som da autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Com as sobrancelhas levantadas, Jiang Xin caminhou até a porta e ligou a pequena tela de TV instalada na parede. A câmera do lado de fora da porta se abriu. Era uma mulher com roupas de garçonete. Ela tinha um rosto europeu. Sob o boné, havia cabelos castanhos cacheados e, por fora do colete roxo, um crachá prateado com seu nome. Ela segurava uma bandeja com xícaras de champanhe e olhava para a câmera com um sorriso. Jiang Shen notou que a camisa branca por baixo do colete estava com os dois primeiros botões abertos. Havia também duas xícaras de cristal na bandeja. Ela parecia estar insinuando algo. Não me lembro de ter pedido champanhe. Só de ver, tenho vontade de vomitar, brincou Jiang Shen. Senhor, o senhor vai precisar, disse a garçonete com um sorriso. Surpreendentemente, seu era fluente. Olhando para a vala profunda, Jiang Shen sentiu sede. Você não vai me receber? Ela usou um tom de flerte. Jiang Shen ergueu as sobrancelhas. Com a mente ligeiramente embriagada, abriu a porta. A garçonete entrou com passos felinos e um leve cheiro de feromônios. Ela passou por Jiang Shen com a bandeja. Jiang Shen estreitou os olhos enquanto tentava adivinhar que jogo ela estava jogando. Não creio que você seja um garçom. Ela colocou a bandeja no criado mudo. A bela despejou o líquido nos dois copos de cristal enquanto falava sedutoramente. Se eu não fingisse ser um garçom, seus guarda-costas não me deixariam entrar nesta sala. Então quem é você? Jiang Shen disse com dúvida enquanto caminhava atrás dela. Sua fã. Eu não transo com meus fãs. A bela revirou os olhos para Jiang Shen. Virou-se e tocou o peito dele enquanto segurava elegantemente um copo. Colocou a mão direita em seu ombro. Os homens são sempre tão descorteses. Jiang Shen apertou gentilmente sua mão esquerda. Então eu deveria educadamente pedir que você fosse embora. Não é educado rejeitar uma dama. Você deveria me carregar educadamente até o banheiro. Ela se inclinou para mais perto do ouvido de Jiang Shen enquanto soltava um suspiro quente. Com uma sensação de formigamento na parte inferior do corpo, o pequeno Jiang Shen levantou a cabeça. Percebendo a mudança de comportamento de Jiang Shen, as pontas dos lábios da garota se levantaram. Quem é essa garota? Eu nem sei seu nome. Os olhos de Jiang Shen brilharam enquanto ele brincava e apertava sua pequena mão enquanto ela falava em seu ouvido. Não é emocionante? Você só precisa saber que eu sou uma das 2.000 jogadoras que você convidou. A beldade mordeu a orelha de Jiang Shen enquanto sussurrava, um dos 2.000 jogadores. Não me lembro de ter visto você na cerimônia. Jiang Shen lembrou-se cuidadosamente da cerimônia em sua cabeça, mas não tinha nenhuma lembrança dela. Você não consegue se lembrar de todos os 2.000 jogadores. Depois desta noite, você só vai se lembrar de mim. A bela levantou a taça e tomou um pequeno gole de champanhe enquanto beijava Jiang Shen. O líquido foi trocado durante o longo beijo francês. Jiang Shen aproveitou a oportunidade para agarrá-la pela cintura. Seus lábios se separaram. Jiang Shen sorriu enquanto respirava pesadamente. Preciso verificar se você tem algum item ilegal no corpo. Senhor, fico feliz em ajudá-lo. A bela desabotou a camisa. Seu colete roxo e sua camisa branca caíram no chão. Com um sorriso irônico, Jiang Shen a carregou para o banheiro. Ponto. Os sons de água pingando no chão, acompanhados do que pareciam palmas, ecoavam pela sala. Foi uma batalha intensa. A bela mulher deitou-se sobre o corpo de Jiang Shen, com o rosto todo vermelho. Ela respirava ritmicamente enquanto desenhava círculos com os dedos no peito musculoso dele. Você está com sede? Um pouquinho. Jiang Shen prendeu a respiração e sorriu. Eu disse que você ia precisar. O beldade cobriu a boca e pegou um champanhe no criado mudo. Jiang Shen sorriu e tentou pegá-la, mas ela se esquivou. Deixe-me alimentá-lo. Jiang Shen deu de ombros e simplesmente se deitou. A bela mulher segurou o líquido na boca e se aproximou dele. Ele não sabia se era imaginação, mas a concentração de álcool no champanhe parecia um pouco alta. Ele havia se recuperado após o exercício, mas depois de alguns goles de champanhe, Jiang Shen se sentiu um pouco bêbado novamente. Você está com sono? Um pouco. Qual é a cor da minha calcinha?
Perguntou a Bela, provocante, enquanto estava deitada ao lado de Jiang Shen. Roxo. Jiang Shen bocejou cansado. Ele ainda conseguia se lembrar desse detalhe. Então, e a maçã dourada? Perguntou a Bela com um sorriso, preto. Espere. Jiang Shen imediatamente percebeu que precisava manter sua aparência embriagada. Claro que é dourado. Jiang Shen riu e deu um tapa em sua bunda firme. A maçã dourada era, claro, preta, mas se ele revelasse sua verdadeira cor, a situação teria tomado um rumo drástico. Assim como ele suspeitava, a identidade da garota não era simples. KGB? Não, Russ e Shen estavam em lua de mel. Sociedade Olhe? Possivelmente. Família Rothschild? Possível também, mas improvável, já que Carmel emprestou 30 bilhões. Ele não faria algo que naturalmente prejudicaria o relacionamento deles. Que outras organizações? CIA? MI6? Já que a KGB sabia sobre a maçã dourada, não havia razão para que o Departamento de Inteligência da OTAN, que controlava a sociedade Olhe, também não soubesse. Uma clara decepção brilhou nos olhos da Bela, mas foi rapidamente escondida por um sorriso em seus lábios vermelhos. A tecnologia possuída pela tecnologia do futuro era evidência suficiente para suspeitar que Jiang Shen pudesse ter a maçã dourada e, consequentemente, a tecnologia do futuro. Ela colocou drogas com efeito sonífero no champanhe. Então, se Jiang Shen estivesse desavisado e sob efeito de álcool, ele não poderia mentir. Mas Jiang Shen não deu a resposta correta, e sua expressão também não mudou. Será que a tecnologia que ele possuía era realmente obra de sua equipe? A beleza estava um pouco perdida. Nesse momento, ela recebeu a ordem de seu superior pelo fone de ouvido escondido dentro de sua orelha, ordenando que ela encerrasse a missão e se preparasse para recuar. Seu superior também acreditava que a maçã dourada não estava em posse de Jiang Shen. Você é cristã? Jiang Shen perguntou com um sorriso. Porra, se meu corpo não tivesse sido injetado com uma vacina genética, eu definitivamente teria dito algo que não deveria. Talvez você devesse reaprender a história do mundo. O nome maçã dourada veio da mitologia grega e simbolizava o sagrado e o imaculado, como o amor, disse a bela espiã gentilmente enquanto acariciava o rosto de Jiang Shen. Essa é uma explicação real. Sou um pouco analfabeto, não me engane. Jiang Shen zombou dela em sua mente. Deixe-me adivinhar, você é italiano. Jiang Shen aproveitou a oportunidade para mudar de assunto e continuou se fazendo de bobo. Sou da Polônia. Ela não parecia estar mentindo. Posso saber seu nome? Jiang Shen envolveu sua cintura com mais força enquanto sussurrava sedutoramente em seu ouvido. Claro que não, disse a bela espiã, abraçando Jiang Shen. Mas, considerando o quão bom você é, podemos fazer isso mais uma vez antes de nos despedirmos. Ela não queria ir embora assim. Ainda estava saboreando a sensação das 2 horas de batalha que tiveram. Mas, como ele não era mais um suspeito, o objetivo por trás de sua sedução não existia mais. Jiang Shen a empurrou para a cama com um sorriso malicioso. Um ouro post-apocalíptico capítulo 429. Fingindo não saber, Jiang Shen tinha 2 escolhas. Primeiro, capturá-la e usar o soro da verdade para obter informações da boca da bela espiã e descobrir sua identidade. Mas então o oponente saberia que ele, de fato, sabia sobre a maçã dourada. Jiang Shen acreditava que definitivamente tinha alguma tecnologia escondida em algum lugar. Não era preciso tecnologia avançada para esconder um dispositivo de telecomunicações em seu canal auditivo. Segundo, fingir que não sabia de nada e simplesmente deixá-la ir. Mesmo que não descobrisse a identidade dela, ele não seria mais suspeito. Revelar sua carta e declarar guerra ou manter sua carta escondida. Jiang Shen hesitou apenas por 2 segundos antes de escolher a última opção. Porque se ele escolhesse a primeira opção, não poderia fazer nada contra eles sem um grupo de inteligência adequado, mesmo que soubesse a identidade do oponente. A batalha durou mais 2 horas, enquanto Jiang Shen quase fez os ossos da bela espiã desabarem antes de finalmente poupá-la de seus pedidos e agonia. Depois de tomar banho, ela não passou a noite no quarto de Jiang Shen, mas se despediu. Jiang Shen tentou, sem muita convicção, convencê-la a ficar antes de acompanhá-la até a porta. Depois de fechar a porta, Jiang Shen percebeu que já era noite, então foi para a cama. Na manhã seguinte, Jiang Shen fingiu querer ver a espiã novamente. Ordenou aos guarda-costas que lhe trouxessem a lista de funcionários,
Ao não ver o nome dela na lista, Jiang Shen foi falar com o capitão do navio de cruzeiro e perguntou sobre a espiã, seguindo o nome no crachá. Jiang Shen não conseguia acreditar que não havia cúmplices no navio, então ele teve que se fingir de bobo durante todo o processo. Depois de confirmar que não havia uma mulher com esse nome no navio, Jiang Shen ordenou que os guarda-costas e garçons revistassem o navio de cruzeiro. Embora não tenham encontrado a mulher, conseguiram encontrar um uniforme de garçonete cuidadosamente dobrado na parte de trás do navio de cruzeiro. O crachá era exatamente o mesmo que Jiang Shen vira na noite anterior. Depois que o guarda-costas levou as roupas para o quarto de Jiang Shen conseguiu encontrar algumas roupas íntimas emaranhadas junto com um bilhete escrito com cuidado. Olá, eu já fui embora. Agora que você sabe que eu já fui, está surpreso? Antes de vir, envenenei meus fluidos corporais, então qualquer pessoa que dormisse comigo seria envenenada. Originalmente, planejei usar um antídoto para forçar você a vir para a Polônia comigo como refém. Mas, depois de pensar bem, seria muito pouco romântico se eu simplesmente mantivesse você comigo. Se você encontrar essas roupas, significa que me procurou com afinco. O antídoto está na roupa íntima. No entanto, se você se esqueceu de mim depois de dormir comigo, porque não vai morrer. Então tchau tchau até mais, lindo homem asiático. O bilhete não revelou sua identidade como espiã, mas, em vez disso, ela inventou uma desculpa para encobrir suas ações. Jiang Shen deitou-se na cama, suspirou e murmurou para si mesmo, você não sabia que para alguém com imunidade acima de 20, até mesmo a AIDS seria ineficaz? Jiang Shen colocou sua empresa pública e viu a linha menor imunidade, 27 maior em suas estatísticas e zombou. Como ele esperava, não houve nenhuma irregularidade em seu status. No entanto, ele não esperava que a bela espiã envenenasse sua vagina. Também não esperava que ela deixasse o antídoto para trás e até mesmo inventasse uma história para encobrir suas intenções. Foi por causa do meu rosto. Ou por causa do meu PU. Jiang Shen coçou o queixo enquanto pensava consigo mesmo de forma narcisista. Ponto. A viagem de cruzeiro de 3 dias foi tranquila, o navio evitou todas as nuvens densas e a viagem foi absolutamente maravilhosa. Wei Windong passou o dia vagando pela praia artificial do navio para aproveitar o som e os biquínis de todas as beldades. À noite, voltou para o quarto e assistiu a New Era. Após cuidadosa deliberação, ele decidiu que deixaria a New Era de lado após o lançamento oficial de Godlyland e concentraria todos os seus esforços no Morpg de realidade virtual. Ele tinha a sensação de que, quando o Morpg de realidade virtual maduro fosse lançado, mudaria completamente o cenário dos jogos. Depois que as pessoas se acostumassem com jogos imersivos, será que ainda se interessariam por jogos na tela? Talvez, já que os jogos para celular poderiam preencher o tempo livre das pessoas. Muitas pessoas também eram apaixonadas por esses jogos, mas tinham energia limitada, e o Wendong sabia quanta energia era necessária para jogar 2 Morpgs ao mesmo tempo. Com a popularização dos jogos de realidade virtual, a seleção de jogos para dispositivos móveis mudaria para jogos rápidos, simples e casuais. Sem mencionar outros Morpgs para dispositivos móveis, até mesmo o jogo New Era, da Future Technology, provavelmente seria impactado por Godlyland. Embora a Future Technology não tenha admitido que Phantom era um equipamento de realidade virtual imersiva, Wei Wendong, acostumado às surpresas criadas pela Future Technology, acreditava que eles chocariam os jogadores ao redor do mundo quando revelassem a verdade. Caso contrário, qual seria o sentido de tanto marketing? De qualquer forma, foi uma grande aposta para ele, já que estava no topo da New Era. Mas ele não achou que essa aposta fosse muito arriscada, já que os Kings já o contrataram por 5 anos. Ele também tinha confiança em suas fortes habilidades, senso de jogo e experiência em testes internos para deixar sua marca no esporte. 3 dias depois, 2.000 jogadores desembarcaram do navio de cruzeiro na Ilha Couro. A convite dos funcionários da Future Technology, os jogadores chegaram a um hotel executivo. O hotel havia sido reservado pela Future Technology por 2 meses para servir como local de testes. O salão de baile, grande o suficiente para receber 2.000 pessoas, foi reformado para se tornar o local oficial de testes. Havia 2.000 cadeiras reclináveis feitas sob medida e 2.000 capacetes Phantom. Com base na descrição,
A identidade de todos estava vinculada ao número do capacete. Os capacetes não podiam sair do campo de testes. Além disso, não eram permitidas fotos ou vídeos no local do teste. Em caso de violação, a participação seria cancelada e o jogador seria expulso da ilha às suas próprias custas. O teste ocorreria entre 8 horas da manhã e 18 horas. Durante esse período, os jogadores teriam que jogar por pelo menos 6 horas. O campo de testes ficaria aberto nos fins de semana, e os jogadores poderiam escolher entre continuar jogando ou passear livremente pela ilha. Depois de ler os termos e condições, Wei Wendong pegou o capacete número 0008 que lhe pertencia. Quando ele descobriu que não havia colete sensor nem luvas, uma alegria inexplicável irrompeu em sua mente. De fato, realidade virtual imersiva. Ele imediatamente se deitou na cadeira que lhe pertencia e rapidamente colocou o capacete. Seguiu os comandos do sistema e registrou sua identidade como Rei das Sombras. Com o coração acelerado, entrou no jogo. Seu coração palpitante foi arrancado de seu corpo. Quando ele abriu os olhos novamente, ele se deparou com uma dimensão cúbica cinza e branca. Ele ficou parado no meio de um cubo. Ficou tentado a se ajoelhar e beijar o chão frio. Um menu apareceu, exatamente como o anfitrião descreveu. Ele escolheu o jogo Godland e registrou o usuário Shadow King, depois escolheu o mago como sua classe. Sua figura foi randomizada com base em 80% de similaridade. Ele mal podia esperar para fazer uma bola de fogo e experimentar a sensação de controlar a magia. A luz iluminou o quarto quando ele abriu os olhos novamente. Agora ele estava em uma rua de aparência antiga, a vila inicial dos humanos. Vozes tagarelas enchiam a rua enquanto pedestres em trajes de aventura passavam. Um músico cantarolava músicas pela rua enquanto a multidão ao redor oferecia uma ou duas moedas. Tudo parecia surreal, todos os NPCs pareciam vivos, certo? Inteligência artificial. A tecnologia do futuro deve ter usado inteligência artificial semelhante à de Littlewitch, embora soubesse o quão gigantesco deveria ser o projeto de instalar inteligência artificial em todos os NPCs. Ele não teve tempo para refletir mais sobre isso, pois estava completamente imerso no espanto de viver uma segunda vida. Com uma longa vara de madeira na mão, ele observou os cerca de 100 novos jogadores que estavam parados, atônitos, na praça da Vila dos Iniciantes. Para apreciar plenamente o mundo virtual em que estava, ele não deu um único passo enquanto examinava o ambiente com entusiasmo. De repente, sua expressão congelou. Que porra é essa? Magos de 90 e poucos anos. Os magos de 90 e poucos anos não fizeram mais nada enquanto agitavam os dedos no ar, animados. Eles provavelmente estavam todos tentando descobrir como formar bolas de fogo. Wei Wendong apagou. Que grande disparidade de classes apenas em testes internos. Ele teve um pressentimento sinistro. Essa classe definitivamente seria enfraquecida. Um World Post-Apocalyptic capítulo 430. Decisões dentro do prédio de escritórios da Tencent. O cenário era movimentado. Os funcionários que passavam pelo corredor não demonstravam o menor otimismo. Com o desempenho da empresa em constante queda, os funcionários pressentiam o risco de demissões iminentes. Sim, a vida útil do QQ não era das mais longas ultimamente. Assim que a função de mensagens do Futuro 1.0 entrou em operação, o número de usuários ativos no QQ apresentou uma tendência negativa. O líder do projeto QQ ficou tão estressado que seu cabelo ficou quase completamente branco, mas ainda assim não conseguiu encontrar uma solução para retomar o trono das mensagens. O quê? Fidelidade do usuário? Isso mesmo, quando seus amigos, familiares e amigos na internet usam o QQ, pode ser difícil mudar a ferramenta de mensagens preferida dos usuários. Mas quando todos os seus amigos, familiares e amigos na internet já instalaram o Futuri 1.0 e o Futuri 1.0 lançou uma função de mensagens, o QQ era realmente insubstituível. Principalmente porque a Futuri Technology usou uma técnica obscura, tecnologia de sincronização de amigos. O WeChat e o QQ podiam sincronizar a lista de contatos de um telefone, e a poderosa função do Futuri 1.0 podia sincronizar as listas de amigos do WeChat e do QQ. Assim, qualquer usuário com o Futuri 1.0, o QQ e o WeChat instalados poderia sincronizar todos os amigos com o clique de um botão e separá-los com base no filtro. Essa atitude fez com que o líder do projeto QQ amaldiçoasse a mãe do Futuri 1.0, mas ele não pôde fazer nada a respeito.
A Future Technology não violou nenhuma lei, sincronizou listas de amigos com a permissão do usuário e não representou nenhuma ameaça à funcionalidade do QQ, nem acionou nenhuma lei referente à concorrência desleal. Pelo menos no que diz respeito a softwares de mensagens em plataformas móveis, a Future Technology já arrebatou mais da metade de todos os usuários. Foi uma sorte que o QQ ainda fosse competitivo devido à sua plataforma para PC, mas o WeChat, que normalmente sempre teve um desempenho impressionante, sofreu bastante. A base que formou o arranha-céu do Penguin Empire foi o QQ. Todos os outros produtos foram baseados nessa base. E agora, o Futuro 1.0 estava atacando a própria fundação. Chefe, a Future Technology fez uma nova jogada. Um assistente de óculos quadrados entrou e deslizou um documento delicadamente na frente de Mawatene. Ele estava sentado em frente à mesa, com o rosto sombrio. Seus olhos não desgrudavam da tela do laptop. Foi um artigo republicado pelo Newsnet. Menor a obra-prima de realidade virtual, Godlyland, iniciou oficialmente seus testes internos. A Future Technology recebeu 2.000 jogadores do mundo todo para embarcar em um cruzeiro de luxo. Maior. A Future Technology vinha promovendo a tecnologia de realidade virtual ultimamente. Moateng estava cético se eles conseguiriam recuperar o investimento com a campanha massiva que lançaram. Ele tinha algum conhecimento de tecnologia de realidade virtual. Embora o país já tivesse desenvolvido alguma tecnologia na área internamente, em comparação com o Google e a Microsoft, ainda havia uma disparidade considerável. Os morpegs de realidade virtual no exterior ainda estão engatinhando, mas vocês queriam se antecipar. Qual o sentido? Depois que comem a carne, eles simplesmente pegam a sua brasa e fritam, e ainda assim estará delicioso. Qual a necessidade de inovação? Em um mercado de 1,3 bilhão de pessoas, direitos autorais são inexistentes. Tolo, que tolo. Moateng balançou a cabeça. Se o morpeg de realidade virtual em testes internos fosse realmente tão mágico quanto eles fizeram parecer, seria um choque sem precedentes para os morpegs tradicionais em plataformas de PC e dispositivos móveis. O que dificultou a tarefa foi o fato de o local de teste da Terra Divina ser nas Ilhas Panu. Não houve cobertura da mídia nem vazamento de fotos. A Penguin possuía apenas informações mínimas. Seria o equipamento sensorial tradicional de realidade virtual ou a tecnologia de realidade virtual imersiva que se comentava? Houve um grande debate sobre isso na internet. Algumas pessoas que se diziam testadores internos disseram que, na verdade, era o equipamento tradicional. Mas outros testadores internos afirmaram que a Future Technology havia desenvolvido a lendária tecnologia imersiva. Como não houve vazamento de fotos, a Terra Divina parecia misteriosa. Chefe, o assistente falou. Existe alguma empresa de realidade virtual renomada no país? Moateng soltou um suspiro. Wangala Xian Technology Company. Eles acabaram de lançar o equipamento de realidade virtual DEPRON, que utiliza telas Samsung AMOLED 1080 de alta definição com taxa de atualização de 75 Hz e ângulo de visão amplo de 120 graus. O desempenho foi excelente durante as 6. Envie pessoas para discutir a aquisição, ordenou Moateng. Sim. O assistente assentiu e saiu com passos rápidos. Não deveria ser difícil adquirir a empresa. O setor de realidade virtual nunca foi aquecido no mercado interno, e a situação amena significava que havia falta de capital para investir. Se alguém estivesse disposto a pagar por sua criatividade, provavelmente estaria mais disposto a trocar sua tecnologia por dinheiro. Moateng se levantou e caminhou até a janela gigante. Ele olhou para as ruas de Shen e para seu reflexo na janela. Seus olhos se estreitaram. Ok. Já que a Future Technology entrou na era da realidade virtual, deixe-me brincar com você então. Ponto. O chamado paradoxo de Ícaro referia-se a uma empresa com monopólio de mercado e medo de mudanças. A empresa relutaria em realizar atualizações de gestão, tecnologia e modelo de negócios. Isso dificultaria a adaptação ao ambiente em constante mudança e a empresa perderia sua vantagem com a chegada de novos concorrentes. O que foi o efeito Ícaro? Referia-se a uma empresa que já detinha o monopólio do mercado, utilizando todos os seus recursos para impedir que mudanças ocorressem. Exemplos disso podem ser vistos em gigantes do setor energético desinvestindo em novos recursos energéticos ou em aquisições hostis de novas empresas de energia. Mas,
Devido à estrutura de ações inquebrável e às excelentes condições operacionais da Future Technology, ela não deu aos gigantes da tecnologia nenhuma vulnerabilidade para atacar. Na sede da Microsoft em Seattle, o diretor executivo, Satya Nadella, estava sentado em frente à sua mesa, olhando para o seu café. Ele se distraiu enquanto ouvia o relatório do seu assistente. As vendas do HoloLens em julho aumentaram 27%. Quando ele ouviu isso, ele se lembrou de seus pensamentos. O HoloLens era um equipamento de realidade virtual baseado no design do Windows 10 da Microsoft. Recebeu uma reação positiva do mercado desde seu lançamento em 2016, mas a flutuação significativa nas vendas foi algo raro. Até o fechamento do mercado, o setor de realidade virtual da Nasdaq fechou no azul. Devido à divisão de realidade virtual, as ações da nossa empresa também subiram 3%. Um aumento de 3% para uma megacorporação como a Microsoft foi substancial. Satya fechou os olhos. Estabelecer uma subsidiária para operar o projeto HoloLens e divulgar imediatamente o anúncio do HoloLens 2. Os olhos do assistente se arregalaram e ele encarou Satya, incrédulo. Mas o HoloLens acabou de ser lançado. Será que... Satya olhou para seu assistente sem dizer uma palavra. Ele sabia o que o assistente queria dizer: criar uma empresa de fachada, fazer um anúncio, criar primeiro uma subsidiária, depois um IPO e encontrar o próximo comprador. Mas a realidade virtual tinha um futuro brilhante, então por que ele faria isso? O conselho não vai concordar, o assistente o advertiu cuidadosamente. Não pense demais. Estou me preparando para qualquer eventualidade. Satya se levantou. Vou explicar para a diretoria. Também preciso pedir a opinião do GAT. Então Satya saiu do escritório e da assistente chocada. Com o documento na mão, o assistente ficou parado por um longo tempo. Ele não entendia, com o poder da Microsoft, porque eles precisariam se preparar para qualquer eventualidade. No prédio de escritórios da 361 Corporation. Terra Divina. Morpeg de realidade virtual. Interessante. Zhong examinou a página da web na tela, sentindo-se intrigado. Chefe, o senhor não parece estar preocupado? Disse Zhang Zhefeng, ao lado de sua mesa, com um sorriso irônico. O que há para se preocupar? Zhong o encarou e afundou na cadeira. Isso é algo para se preocupar? O futuro está prestes a atualizar para o Future 2.0, mas ainda não há nada da equipe designada para craquear o software. Que bando de ferramentas inúteis. Zhong sentiu raiva ao pensar nisso. Embora a 361 e a Future Technology tivessem parcerias de projeto, Zhong nunca interrompeu o processo de craquear o Future 1.0. Mas, há pouco tempo, ele finalmente desistiu de decifrar o Future 1.0 e dissolveu a equipe do projeto. Ele sabia que não era a única empresa a fazer essa escolha. A criptografia do Future 1.0 era tão resistente quanto o casco de uma tartaruga e não lhe dava a mínima chance de dar uma mordida. Ele se lembrou de que, no início do ano, procurou um amigo no departamento de patentes para obter informações sobre a patente da Future Technology. Mas o velho amigo, impotente, afirmou que o pessoal do departamento de patentes havia gastado muito tempo tentando convencer a Future Technology a apresentar detalhes técnicos específicos e os benefícios das patentes, mas o seu da Future Technology se manteve firme. Não há necessidade. Certamente menosprezou os inúmeros programadores que gastaram seu tempo decifrando o Future 1.0. Mas então, a Future Technology lançou uma cortina de fumaça sobre a realidade virtual. Zhong não conseguiu evitar um palavrão. Vocês não podem desacelerar o lançamento dessa tecnologia. Nós nem deciframos a primeira e agora vocês lançam outra. Com passos tão grandes, vocês não têm medo de se esforçar. Chefe. Zhang Zhefeng observou a mudança de cor no rosto do chefe enquanto ele questionava. Zhong respirou fundo e voltou ao presente. Quero ouvir sua opinião. Zhang Zhefeng assentiu. Estava claramente preparado e começou a explicar imediatamente. Temos dois caminhos pela frente. Um é comprar empresas de tecnologia de realidade virtual e ver se conseguimos cortar uma fatia do bolo da onda de realidade virtual criada pela Future Technology. O segundo é abrir mão dessa oportunidade, já que ainda há muito espaço para crescimento no mercado de PCs e dispositivos móveis. Se todos decidirem investir em realidade virtual,
Essa será a oportunidade perfeita para expandirmos nossa participação de mercado em PCs e dispositivos móveis. Zhong Wei fechou os olhos e pensou por um longo tempo. Depois de um tempo, ele suspirou. Prefiro a segunda opção. Zhang Zhefen também se sentiu aliviado. Eu também acho isso. A grande campanha publicitária da Future Technology tinha como objetivo promover o Morpg de realidade virtual e ver se eles conseguiriam se esforçar mais. Mas se a 361 seguisse os mesmos passos gigantescos, eles definitivamente se esforçariam mais. Era melhor jogar pelo seguro. Mesmo que a realidade virtual fosse tão mágica quanto anunciada, ela não poderia substituir o celular. Comparada a gigantes do BAT, Baidu, Alibaba, Tencent, a 361 tinha uma grande discrepância em termos de recursos. Mesmo que Zhong Wei quisesse competir com elas, suas chances de vitória não eram altas. Dinheiro era uma coisa, tecnologia era outra, e a 361 não tinha vantagem em nenhuma delas. O que eles deveriam fazer agora era não seguir cegamente, mas sim aproveitar a oportunidade e consolidar o mercado mobile enquanto todo o capital inundava a realidade virtual. A busca 361 já estava abalando a penetração de mercado da busca Baidu. Se investissem mais nisso e deixassem os grandes rivais batalharem com a tecnologia do futuro, certamente venceriam neste campo de batalha. Devido ao incidente da Lingzhou Technology, a 361 e a Future Technology ainda estavam em fase de lua de mel. Zhong Wei soltou um suspiro. Para ser honesto, ele não estava disposto a fazer essa escolha, mas não tinha outras opções. O que ele não sabia era que, depois de alguns meses, ele se sentiria feliz com a decisão que tomou. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 431, o dilúvio dos mutantes Xiaoxiu deu a Jiangxi uma atualização sobre o setor. Por exemplo, a Tencent adquiriu 51% das ações do Hangar Lixiang com a ajuda das mãos da Xunlei e da Cainiao Web por os $60 milhões, tornando-se acionista majoritária. No dia do fechamento do negócio, a empresa também indicou que a QQ entraria oficialmente no mercado de realidade virtual. Em seguida, exibiu uma misteriosa animação em CG, indicando que o desenvolvimento do Morpg de realidade virtual estava em andamento. Em vez disso, o Baidu se internacionalizou e estabeleceu uma parceria estratégica com a Sony, o que sinalizou sua entrada no mercado de realidade virtual. Microsoft, Google. Quando Jiangxi ouviu essa informação, ele não ficou nem um pouco preocupado. Sua situação agora era como a de um tanque avançando enquanto seus oponentes ainda estavam ocupados polindo as pontas de suas flechas. Uma batalha entre indígenas e civilizados, embora no mesmo ringue, não no mesmo nível. Após 2 meses, os testes internos terminariam e a mídia mundial finalmente receberia algumas informações. Os capacetes seriam colocados à venda um mês depois, e o lançamento oficial do jogo seria marcado para o mês seguinte. O mundo ficaria chocado com a tecnologia de realidade virtual da Future Technology. A tecnologia do futuro lideraria o primeiro contato íntimo entre a consciência e as placas de circuito. Além disso, recebi vários e-mails da Wazars Industrial Company, da britânica Plastic Company, da Western Gold Company e de outras 3 empresas industriais de armamentos interessadas em nossa tecnologia. Elas disseram que, se apresentássemos uma descrição técnica da nossa tecnologia, estariam dispostas a cooperar conosco na área de treinamento militar, continuou Xiaoxiu. Empresas de armas militares interessadas em uma parceria com uma empresa de tecnologia. Era uma ocorrência rara. Mas, pela forma como os e-mails foram redigidos, eles pareciam cautelosos em relação à parceria, visto que ela envolveria muitos parâmetros técnicos de tecnologia militar confiável. Em princípio, empresas de tecnologia militar não deveriam cooperar com empresas estrangeiras. Mesmo que existisse uma parceria, ela seria, em grande parte, clandestina. Pelo menos por enquanto, os parâmetros do servidor de realidade virtual, a capacidade computacional e o limite máximo de usuários eram todos desconhecidos do mundo externo. Mas com a introdução da realidade virtual no mundo no ano que vem, seu silo nuclear já estaria construído. Ele usaria armas nucleares para deter os 5 bandidos e conectar o mundo com a rede virtual. Quando o mundo não pudesse mais deixar o segundo mundo construído pela tecnologia do futuro, ninguém seria tolo o suficiente para ir contra a tecnologia do futuro. O jogo foi apenas a ponta do iceberg da realidade virtual.
Nessa altura, seria a hora de chegar ao espaço. Os pensamentos de Jiang Shen se dispersaram enquanto ele fantasiava sobre o projeto que tinha em mente. Jiang Shen. Vendo que ele não respondeu, Xia Xiu tentou tirá-la de seu estado atordoado. Ele recapitulou seus pensamentos e pensou apenas por 2 segundos antes de tomar uma decisão. Rejeite as ofertas. Certo. Além disso, o departamento de patentes está fazendo visitas frequentes. Xia Xiu zombou. Que venham. Quando temos a vantagem tecnológica absoluta, não precisamos de patentes para nos proteger. Se tornássemos nossa tecnologia pública para referência de outras pessoas, seríamos expulsos da competição. Qualquer país lutaria em permitir que novas tecnologias saíssem de suas fronteiras. Enquanto a tecnologia do futuro fosse insubstituível, mesmo que a família Wang quisesse devorá-la, não poderiam fazer nada contra ela. Quando forçaram Jiang Shen a se tornar uma empresa internacional, a família Wang recebeu muitas críticas e pressões dos superiores. Ao mesmo tempo, ele não registraria nenhuma patente em nenhum país porque era desnecessário para ele. Ele não planejava permitir que outras pessoas usassem sua tecnologia. Para decifrar seu futuro 1.0, as pessoas precisavam primeiro de um livro sobre D++. Depois de desligar o telefone, Jiang Shen espreguiçou-se lentamente e sentou-se no sofá. Ultimamente, ele finalmente tinha tempo para atividades de lazer, mas com sua mansão completamente vazia, tudo parecia entediante. Ele ocasionalmente visitava a família, acompanhava o pai em viagens de pesca e conversava com a mãe. Estar com a família era sempre um momento ótimo e relaxante. Ele sentia falta de Aies e se perguntava sobre o progresso do treinamento dela na ilha. Ele não precisava mais se concentrar nos testes internos de realidade virtual. Barcaria enviou 20 seguranças e 30 funcionários para supervisionar o processo de testes internos. Todos os dados do jogo seriam enviados para o chip mensageiro quadridimensional que Lin Lin criou em seu computador antes de enviar as informações para o Departamento de Desenvolvimento de Jogos na base Fishbone. Já era 7 de agosto. Jiang Shen planejava adiar seu retorno para o dia 15, mas uma mensagem de Lin Lin o fez mudar de ideia. Menor pervertido, Sun Jiao está pedindo para você voltar. Maior. Ponto. Quando Sun Jiao viu Jiang Shen, seus olhos brilharam enquanto ela se levantava para cumprimentá-lo. Anjunho apenas o encarou sem emoção antes de se concentrar no mapa de comando holográfico sobre a mesa. Jiang Shen beijou Sun Jiao antes de caminhar até o mapa de comando. O que aconteceu? Confirmamos que uma onda de mutantes surgiu em Wangai, disse Sun Jiao severamente, uma rara ocasião em que ela não estava agindo de forma travessa. Uma enxurrada de mutantes. Jiang Shen ficou intrigado. Com base nas informações dos drones, o nível de atividade de zumbis no centro da cidade aumentou consideravelmente, e os zumbis aglomerados no centro da cidade começaram a se dispersar em direção às áreas rurais. Ao mesmo tempo, todos os mutantes na área de Wangai entraram em um estado de frenesi. Até mesmo as baratas mutantes, sem muita hostilidade, tornaram-se agressivas, explicou Anjunhua com os braços cruzados, sem tirar os olhos do mapa. As baratas eram necrófagas, as mutações não alteraram seus hábitos alimentares. Normalmente, as baratas eram consideradas seguras, elas não atacavam você a menos que você as provocasse. O mesmo se aplicava a moscas e ratos, eles geralmente não eram agressivos. Mas quando a onda de mutantes irrompeu, os mutantes brandos também entraram em estado de frenesi. Havia apenas 2 soluções para resolver o dilúvio mutante. Uma era migrar, a outra era matar. Somente quando a concentração de zumbis e mutantes diminuísse até um certo nível é que sua expansão para garantir terras cessaria. O dilúvio mutante foi uma batalha entre mutantes e humanos pela sobrevivência no espaço. Isso mesmo. Sun Jiao assentiu com a explicação de Anjunhua. Mesmo com uma parede, essas criaturas ainda conseguiriam entrar? Jiang Shen perguntou em choque. Hipoteticamente, se milhares de zumbis pulassem no muro ao mesmo tempo, os zumbis da frente cairiam e os zumbis de trás pisariam em cima dos zumbis caídos. Em uma grande inundação de zumbis, um muro não é confiável. Além disso, não só os zumbis são uma ameaça, como os mutantes serão um grande perigo. Os mutantes que antes viviam apenas em áreas úmidas e com alta radiação entrarão nas áreas rurais, disse Anjunhua severamente. Por exemplo, mosquitos mutantes.
Sua alta velocidade de voo, aliada aos corpos esguios, os torna difíceis de atingir. Um total de 7 soldados já morreram nas mãos de mosquitos mutantes, além de 13 feridos no acampamento 27. Todas essas estatísticas estavam gravadas na cabeça de Anjunhua. Parece que teremos que cancelar a expedição, disse Jiang Shen, franzindo a testa. Não podemos, disse Anjunhua. Jiang Shen e Sun Jia olharam para ela. Mesmo que acabemos com o plano, os humanos mutantes não desistirão de sua ação militar neste inverno. Não só não podemos acabar com o plano, como também precisamos cuidar dos humanos mutantes antes que a inundação de mutantes se intensifique. Jiang Shen pensou um pouco e perguntou, mas já há sinais de uma inundação mutante. O que você acha que devemos fazer? Envie imediatamente uma força e lute em 2 frentes, disse Anjunhua em voz baixa. Isso é muito arriscado. Você nunca viu uma inundação mutante antes e não sabe o quão aterrorizante é, interrompeu Sun Jiao. Por esse exato motivo, temos que fazer o que eu disse. Mesmo que sobrevivêssemos à inundação de mutantes, talvez não conseguíssemos nos defender da reação dos humanos mutantes. A melhor estratégia seria a linha leste se concentrar na defesa enquanto a linha oeste reunia toda a força blindada para atacar. Precisamos usar o menor tempo possível para eliminar os humanos mutantes e então retornar para defender a área rural de Wangai. Como coronel da Força Terrestre do PAC, não foi a primeira vez que ela teve que tomar uma decisão definitiva como essa. E se a linha oeste entrar em um impasse? Perguntou Jiang Shen severamente. Então prepare-se para desistir da linha leste e recuar de Wangai. Desistir de Wangai? Como isso é possível? Anjunhua pareceu ter lido a hesitação no rosto de Jiang Shen enquanto ela continuava. Um líder deve considerar as consequências do fracasso, mas não deve ter medo das consequências do fracasso. Jiang Shen fechou os olhos. Após um longo silêncio, ele disse abruptamente. Se escolhermos lutar em ambas as linhas, como a força será distribuída? Reúna a armadura de poder para equipar a primeira divisão com o apoio da divisão de caçadores para lançar um ataque relâmpago à cidade de Jia 7ª área. A terceira divisão permanecerá estacionada na 6ª rua, com mercenários locais contratados para reforçar a defesa. A segunda divisão, estacionada no acampamento 27, recuará parcialmente para a base de Fishbone e a linha defensiva se reduzirá completamente para os arredores das áreas rurais. Anjunhua apontou para o mapa holográfico e rapidamente concluiu o plano de mobilização da força. A armadura de poder não tinha vantagem contra uma quantidade enorme de zumbis, então era melhor ser ousado e enviar tudo para a linha leste para ser usado contra os humanos mutantes. Embora os mutantes não pudessem rasgar a blindagem do tanque Wanderer, um peso total de 112 toneladas não era impenetrável para os poderosos mutantes. Se eles não conseguiam morder o tanque, certamente conseguiriam pelo menos virá-lo. Eles não podiam se esquecer do vomitador que vomitava ácido. Isso também seria uma ameaça às unidades blindadas. Vamos seguir seu plano. Anjunhua assentiu e saiu pela porta. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 432, estreitando a linha defensiva após 5 dias de resistência, o centro de comando ordenou que o acampamento 027 recuasse estrategicamente. Foi uma decisão prudente. O núcleo do acampamento 27 eram os cientistas. Mesmo que os prédios na superfície estivessem abandonados, não havia muito a perder, já que os mutantes não costumavam destruir prédios. Eles simplesmente poderiam recapturar a base mais tarde. Mas se permanecessem ali, assim que a inundação mutante se intensificasse, a linha de suprimentos entre o acampamento 27 e Fishbone seria cortada. Sem munição, o acampamento 27, que ficava mais perto do centro da cidade, seria o primeiro a colidir com os mutantes. Mesmo com a proteção do muro, não era o mais confiável durante uma inundação mutante. Os zumbis reunidos poderiam criar uma escada zumbi. Os zumbis bebês dos arremessadores poderiam passar por cima do muro, e o Rosan, que tinha o péssimo hábito de arremessar coisas, poderia até mesmo empurrar o muro para baixo. O mais assustador eram os mosquitos mutantes. Eram os cavaleiros que planavam no céu, com suas bocas afiadas como lanças. Um único ataque poderia tirar a vida de uma pessoa rapidamente. Para lidar com essas criaturas irritantes, o abrigo nuclear projetou um lança-chamas simplificado. Soldados com armaduras de alta potência podiam empunhar e atirar nesses mosquitos na linha de frente,
o que tinha resultados surpreendentemente eficazes. Mas em relação à intensificação do fluxo de mutantes, a situação era cada vez menos otimista. A inundação mutante estava em seu quinto dia e os soldados alocados no acampamento já haviam perdido 15 pessoas. Se continuassem alocados ali, seria difícil prever o desfecho da situação. Com a organização de Wenzhou, Shulu liderou o pessoal não combatente e algumas forças de segurança até o abrigo nuclear com as portas bem fechadas. Eles retornariam à superfície assim que a situação se estabilizasse. As barras de combustível e os suprimentos armazenados no abrigo nuclear eram mais do que suficientes para sustentá-los por 2 anos de consumo, e a inundação mutante duraria apenas alguns meses. Se nada inesperado acontecesse. Um total de 500 unidades de combate carregaram armas de fogo e armas fixas nos caminhões e então soldaram o topo dos caminhões com metralhadoras. Com o Tiger II liderando o caminho, caminhões começaram a sair do acampamento 27 e atropelar os zumbis que vagavam pela rua. As metralhadoras liberaram sua fúria na rua, deixando um rastro de projéteis de cobre para trás. A enxurrada de zumbis invadiu a frota, mas a maioria foi despedaçada pelas balas. Os zumbis ocasionais que conseguiam sobreviver morriam pelas balas do rifle de assalto Reaper. Ao longe, Rosan jogou o poste de luz em suas mãos e avançou em direção à frota com passos pesados. O Tiger II, que avistou o alvo, moveu lentamente seu canhão enquanto o canhão eletromagnético tipo 50 descarregava sua bomba e perfurava a banha. Sangue e projéteis de bala abriram caminho. Ponto. Base em Espinha de Peixe. Os soldados engenheiros estavam instalando 4 metralhadoras antiaéreas na muralha, além do canhão eletromagnético tipo 50, usado contra mutantes de grande porte. Os soldados patrulhavam as muralhas e atiravam continuamente nas áreas com alta concentração de zumbis. Sob a bandeira ondulante do NAC, zumbis com cabeças penduradas vagavam abaixo do muro. Suas pupilas vermelhas demonstravam sede de sangue. Em geral, os zumbis não eram hostis durante o dia. Mas, devido à inundação de mutantes, a situação mudou um pouco. Os zumbis pareciam estar sob a influência de algum tipo de poder e naturalmente se reuniam em áreas com humanos. A situação foi semelhante ao incidente da bactéria X2. A única diferença foi que os indicadores de ar permaneceram normais durante a inundação mutante. A base Fishbone ficava bem longe do centro da cidade, então eles não encontraram nenhum mutante poderoso, mas Jiang Shen tinha a sensação de que os bons dias estavam chegando ao fim. Na torre de patrulha na muralha, Jiang Shen observava as ruas à distância com um par de binóculos. De repente, um Tiger II surgiu em seu campo de visão. Pedaços de carne se solidificaram em sua armadura, e o cinto ficou preto devido à gordura e ao sangue dos zumbis. Imediatamente atrás dele, os contornos dos caminhões se tornavam cada vez mais nítidos. As metralhadoras disparavam continuamente, perfurando qualquer zumbi que se aproximasse dos caminhões. Jiang Shen largou o binóculo e falou concisamente no rádio. Limpe uma área em frente ao portão. Entendido. Os soldados posicionados sob o muro avançaram com seus fuzis. Alguns correram para as metralhadoras, enquanto outros posicionaram os fuzis nos pontos de tiro. Seguindo as ordens de um cavaleiro em um esqueleto cinético, todos rapidamente entraram em suas posições de batalha. Fogo. Os soldados na muralha apertaram os gatilhos simultaneamente. Uma cena gloriosa se desenrolou. Os rastros de balas laranja foram lançados sobre os zumbis como chuva torrencial e instantaneamente destruíram os zumbis que se aproximavam da muralha. Soldados granadeiros lançaram granadas e coquetéis molotov contra os enxames de zumbis. Explosões estavam por toda parte. Membros quebrados voavam pelo campo de batalha. Os zumbis de carne e osso não representavam nenhuma ameaça às armas de fogo dos sobreviventes. O sucesso contra zumbis normais faria as pessoas explodirem de confiança, exclamou Sun Jiao enquanto trabalhava ao lado de Jiang Shen e observava os zumbis sendo destruídos. Sun Jiao usava um colete à prova de balas com SK-10. Ela não o usava há muito tempo. Jiang Shen sorriu, mas não respondeu. Pegou um cigarro e acendeu. Durante o tempo que levou para terminar um cigarro, os zumbis do lado de fora do muro foram quase todos eliminados. Ao mesmo tempo, a frota chegou à porta principal antes que os zumbis pudessem se reagrupar. Os soldados na porta imediatamente apertaram o botão para abrir o portão, que se abriu lentamente e permitiu a entrada da frota manchada de vermelho.
Alguns médicos correram e carregaram os feridos em macas para o hospital. Em seguida, alguns soldados com equipamentos de proteção e frascos circulares borrifaram toda a frota para desinfetá-la. Os soldados exaustos saltaram dos caminhões e se abraçaram, com suas famílias esperando ao lado. Quanto às pessoas manchadas de sangue, todas optaram por tomar um banho primeiro. Quando chegaram à base, seus nervos tensos finalmente puderam ser aliviados. Deixe-me ir fazer uma visita. Jiang Shen apagou o cigarro na parede enquanto descia as escadas. No momento, havia uma cena movimentada em frente à base. Rápido. Rápido. O ácido do vômito atingiu. Coitado, trate-o primeiro antes de mandá-lo para a enfermaria. Me ajude aqui. Macas passavam constantemente por ele. Devido ao número limitado de enfermarias, os soldados com ferimentos menos graves tinham que ser transferidos primeiro para a enfermaria. Soldados com ferimentos graves eram tratados por médicos no local antes de serem encaminhados para as enfermarias para recuperação. Jiang Shen examinou o soldado com os ossos do rosto expostos pelo ácido. Seu estômago começou a dar voltas. Poder viver assim é definitivamente a sua sorte. Vírgula. Ele parou por alguns segundos antes de continuar andando. Na frente da frota, além do Tiger II, ele viu Wang Zhou. Por estar sentado no tanque, o estado de Wang Zhou era relativamente positivo. Pelo menos ele não havia sofrido nenhum ferimento. Mas, pelas suas olheiras, era evidente que ele não fechava os olhos há muito tempo. Ele passou o rifle em sua mão para o soldado ao seu lado e saudou Jiang Shen bruscamente. Sem se envolver em conversa fiada, Jiang Shen lhe passou um cigarro. Cigarros finamente fabricados sempre foram um artigo de luxo escasso no deserto. Embora pudesse comprá-los com seu salário, nem todos podiam ter a honra de ter seu líder lhes passando um cigarro. Wang Zhou pegou um cigarro, espantado. Jiang Shen sorriu e usou um tom casual para perguntar: qual é a situação no acampamento 27? Extremamente terrível. Com o rosto sombrio, Wang Zhou soprou lentamente um anel de fumaça. Atiradores já apareceram lá, assim como mosquitos mutantes. Ao longo do caminho, também vimos vomitadores se movendo nesta direção. Felizmente, um Tiger II estava à frente da frota. Os Troers eram mais ativos nos arredores da cidade e raramente entravam nas áreas rurais. Se Troers já haviam aparecido no acampamento 27, a onda mutante estava começando a se intensificar. Após uma pausa momentânea, Jiang Shen perguntou: você trouxe a coisa? Sim. Quer que eu te leve lá agora? Agora, disse Jiang Shen. Wang Zhou sentiu e levou Jiang Shen para o centro da frota. Quando chegaram ao local, alguns trabalhadores já operavam um guindaste para descarregar o equipamento. É isso. Os robôs de construção e os equipamentos de mineração em águas profundas. Pelo visto, não serão úteis agora. Wang Zhou olhou para os 8 contêineres enormes com um sorriso irônico. Com a situação atual, seria difícil chegar ao mar. Wang Zhou pode estar errado. Jiang Shen sorriu misteriosamente sem responder. Não foi uma tarefa fácil transportar o equipamento de mineração em águas profundas do acampamento 27. Todos os equipamentos pesavam 400 toneladas, com cada container pesando 50 toneladas. Para transportar esses contêineres, Wang Zhou posicionou 4 caminhões pesados no meio da frota. Correndo o risco de atrasar a retirada, ele conseguiu arrastar o equipamento de volta. Jiang Shen olhou para os 8 recipientes e assentiu, satisfeito. A mineração em águas profundas poderia finalmente ser iniciada. A produção de capacetes de realidade virtual exigiria uma quantidade enorme de molibdeno e, com o preço atual do mineral, a importação aumentaria significativamente o custo do capacete. Se Jiang Shen minerasse o molibdeno ele mesmo, ele calculava uma economia de custos de pelo menos 50%. Obrigado. Jiang Shen deu um tapinha em seu ombro. Sem problemas. Comparado à defesa do acampamento 27, isso é muito mais fácil. Wang Zhou sorriu. Vá descansar um pouco. Lembre-se de vir ao meu escritório para uma reunião em 2 horas. Sim. Wang Zhou fez uma saudação e foi em direção à sala de estar. Depois de uma longa viagem, ele estava realmente cansado. Só queria tomar um banho e tirar uma soneca antes da reunião. Depois que Wang Zhou saiu, Jiang Shen olhou para os soldados ao lado e ordenou que transportassem os contêineres para o quintal da mansão. Em seguida, dirigiu-se ao centro comunitário.
Um hora post-apocalíptico capítulo 433. Uma escolha arriscada. A Sexta Rua. As recentes expansões fizeram com que a linha de defesa da Sexta Rua se estendesse ao extremo. O governo militar utilizou quase todas as empresas de construção e reforçou os muros que cercavam a Sexta Rua, além de instalar metralhadoras e canhões. Contratos totalizando 1 milhão de cristais. Mas muitas pessoas não ficaram felizes com a notícia. A onda de mutantes prestes a chegar deixou todos com medo profundo. Algumas pessoas optaram por fugir, mas a maioria optou por ficar. Foi por causa de uma política promulgada por Shuna. Qualquer pessoa que deixar a Sexta Rua durante a guerra terá suas propriedades registradas em seu nome confiscadas e usadas para custear o orçamento de defesa. O valor excedente será usado como recompensa para indivíduos ou organizações que fizerem contribuições extraordinárias durante a guerra. Se a pessoa precisar sair e estiver relutante em abrir mão de suas propriedades aqui, um imposto de guerra entre 20 e 40 cristais por metro quadrado deverá ser pago por quaisquer propriedades aqui. Esse valor será usado para pagar o salário dos mercenários, reforçar a defesa e munições. A política parecia irracional no papel, mas era justa. Porque os soldados da Sixth State sangrariam para que você protegesse sua propriedade aqui e as pessoas com interesses aqui escapassem neste momento crítico. Ou contribua com sua força, ou forneça dinheiro, ou o governo do NAC reconheceria que você entregou sua propriedade por omissão. Embora muitos soldados tenham tentado usar o conselho para protestar, eles claramente não entendiam a situação. Dos 10 membros do conselho, 5 foram injetados com o chip honorário. A política foi promulgada sem qualquer oposição e ganhou o apoio da maioria dos civis. Os civis finalmente conseguiram ter sua própria casa na Rua 6. Quem iria querer voltar à vida de sem-teto? Quanto às pessoas que escaparam ao menor obstáculo e queriam que quem ficasse para proteger suas propriedades, não obtiveram nenhuma simpatia. Portanto, além dos comerciantes baseados em outros lugares, ninguém decidiu partir naquele momento. Qual é o propósito de prender pessoas irrelevantes na base? Havia muitos propósitos. Os militares da Sixth State eram compostos principalmente por 3 forças. A primeira era a terceira divisão do NAC, a segunda eram os mercenários, caçadores e alguns catadores equipados e a terceira era a força privada dos mercadores. Embora, após a promulgação da Lei de Não Proliferação Nuclear na Sexta Rua, todo o seu material nuclear tenha sido confiscado. Embora a Sexta Rua nunca tenha limitado suas armas, para fazer negócios no deserto, uma força fraca significava que o comerciante seria ovelha para os lobos maus que rondavam por aí. Mesmo que conseguissem escapar das garras dos mutantes, não conseguiriam evitar o roubo por parte de sua mesma espécie. A maioria dos mercadores permaneceu, o que significava que manteriam suas forças privadas ali. Os mercadores geralmente eram muito mais ricos do que os mercenários, o que demonstrava a qualidade de seus equipamentos. Embora não possuíssem o canhão de pulso eletromagnético tipo 50, de uso restrito, ainda possuíam alguns veículos blindados. Os civis se juntaram à força. Os mercadores em sofrimento enviaram sua força privada para a linha de frente. Assim que a inundação de mutantes explodisse, o portão da cidade seria fechado. Como eles escolheram ficar, a opção de partir não existia mais. Não havia mais motivo para esconder nenhuma força agora, pois era melhor enviá-los para a linha de frente em busca de alguma comissão. O fator militar estava operando em plena capacidade, produzindo o ferro e o alumínio transportados da base de Fishbone para armas de fogo. Nessa época, a produção da Sixth State finalmente veio a calhar. Quando Jiang Shen disponibilizou parte da tecnologia da blindagem elétrica T3 para pequenas oficinas e terceirizou a produção de peças, a fábrica militar que ele comprou para Zhao Shen produziu 20 blindagens elétricas T3 em um mês. Era 10 vezes maior que sua capacidade de produção anterior. Não apenas as blindagens elétricas, o canhão antitanque tipo 99, o morteiro Roar. Seguido pela otimização da indústria, o armamento pesado com baixa produção antes passou a ser simplificado e saiu da fábrica rapidamente. Com tanto armamento pesado arrastado da fábrica para a linha de frente e caixas de munição e bombas sendo transportadas para o posto de suprimentos, quase todos estavam confiantes em relação a essa guerra. Só se fossem só os zumbis que viessem. Ponto. Atualmente, a 300 metros do portão norte da Sexta Rua,
Os soldados da primeira divisão construíram uma linha de defesa simplificada com uma barreira móvel e sacos de areia. Eles dispararam contra os zumbis que se aproximavam com metralhadoras. O muro atrás deles estava sendo reforçado, e sua missão era defender o local até que o reforço fosse concluído. Gritos constantes vinham de trás deles. Era o som dos morteiros lançando projéteis eletromagnéticos. 3 projéteis foram lançados ao ar e atingiram os zumbis. Os estilhaços espalhados instantaneamente retalharam os zumbis próximos, enquanto seus intestinos e pedaços de carne rolaram por todo o chão. Então, da poeira da explosão, uma criatura enorme surgiu. Ela brandia um autor na mão enquanto marchava em direção à linha de defesa Passos Largos. Rosão localizado. Um soldado na metralhadora continuou atirando enquanto gritava em seu microfone. Entendido. Uma resposta calma seguida pelo som explosivo da bomba sendo descarregada. A bomba deixou um rastro de chamas laranja e explodiu o crânio do Rosão em pedaços. Belo tiro, rugiu o soldado enquanto recarregava a metralhadora. Vendo o ataque desacelerar, o catador que esperava ao lado correu até o corpo de Rosão com uma faca para retirar os cristais da nuca. Ao obterem os cristais, poderiam reter 40% da comissão. No topo da torre de patrulha, Zhao Gang observava tudo com seus binóculos. Diferente do sentimento otimista da multidão, como líder do terceiro corpo, a expressão em seu rosto não sugeria otimismo algum. Após dias de recrutamento contínuo, o terceiro corpo já havia se expandido para 4.000 pessoas. No entanto, mesmo incluindo o primeiro e o segundo corpo, ainda não conseguiu lhe trazer otimismo algum. Como um antigo sobrevivente de Qingpu, ele testemunhou a horrível inundação de mutantes. Os mutantes daquela época até romperam a linha de defesa estabelecida pelos soldados da Organização da Aliança Mundial, o que fez com que a organização se rendesse ao Angai. E os sobreviventes da Sexta Rua usaram uma quantidade significativa de armas PAC deixadas pela organização e mal conseguiram defender a base. Mas após a próxima guerra civil, o único equipamento restante foi o tanque Wanderer. No momento, o tanque foi enviado para o primeiro corpo, e a Sixth State só podia contar com armamento pesado de produção própria. Relatório: o diretor Shunam me enviou para notificá-lo para comparecer à reunião. Entendo. Zhao Gang assentiu. O soldado fez uma saudação e se afastou. Ele deu uma última olhada na linha de frente antes de guardar o binóculo no bolso e sair. Ponto. Na sala de conferências do holograma, Zhao Gang acenou para Shunam e sentou-se em seu lugar. A conferência teve início. O general Jiang Shen, o conselheiro An Junhua, os 3 líderes corporativos, o executivo da Sixth State, Shunam, o chefe de logística Wang Qin, o chefe administrativo Luo Zhang e todos os executivos do NACA estavam presentes. Ao redor da mesa de conferências, pairava um mapa holográfico de Wangá com a distribuição das forças. A partir do mapa, Zhao Gang conseguiu adivinhar o propósito da reunião. Wang Qin primeiro explicou a situação dos suprimentos na base e, em seguida, Luo Zhang relatou a situação da força de reserva. Por fim, o conselheiro explicou todo o plano. Como o plano havia sido discutido primeiro com o general, Jiang Shen só precisou concordar durante a conferência. Mas quando Shunam ouviu o plano, ele franziu a testa levemente enquanto se levantava e se opunha. Eu me oponho. Tanque Wanderer, 8 Tigeris e 15 veículos blindados estão todos designados para a primeira divisão. Mesmo que o objetivo da Sexta Rua seja defender, isso não significa que este lugar não precise de proteção blindada. Jiang Shen olhou para Zhao Gang. Após um momento de deliberação, Zhao Gang assentiu severamente. Concordo com a perspectiva de Shunam. Sem nenhuma força blindada para cobrir o fogo, isso significa que, uma vez perdido o controle do portão, não teremos mais a capacidade de recapturá-lo. Só nos resta abandonar completamente a linha de defesa perdida. Para estarmos seguros, precisamos de pelo menos 4 Tigeris estacionados aqui. Só não perca o controle, disse An Junhua sem emoção. Claro, eu sei que é melhor não cometer erros, mas... tanques protegendo uma cidade são a escolha menos eficiente. Todas as forças blindadas equipadas no primeiro corpo permitirão que a cidade de Jia seja capturada no menor período possível e, em seguida, retornem para a defesa. An Junhua usou uma voz incontestável. Uma decisão arriscada. Se houvesse algum contratempo na linha de defesa da Sexta Rua,
se a batalha da primeira tropa com os humanos mutantes entrasse em um impasse. O líder do primeiro corpo, Shen Guigo, não disse nada. Apenas olhou para Zhao Gang, desculpando-se. Zhao Gang também não disse nada, apenas olhou para o colega, demonstrando sua compreensão. Shunan respirou fundo e olhou para Anju Yuan antes de se sentar lentamente. Espero que sua decisão esteja correta. Ela envolve a vida de 80.000 pessoas. Anju Yuan assentiu. Após o término da conferência, o holograma desapareceu. Wang Qin, Luo Zhang e Wang Zhou saíram. Quando havia apenas 2 pessoas na sala de conferências, Jiang Shen suspirou. Você tem que aprender a arte da rejeição. Só existe execução para uma ordem, a arte da rejeição não existe. Estou preocupado apenas com o relacionamento entre meus subordinados, disse Jiang Shen ironicamente. Mas Anju Yuan não pareceu se importar e disse sem emoção, tudo bem, deixe-me ser o vilão. Você é um M. Com o rosto inexpressivo à sua frente, Jiang Shen teve que perguntar por curiosidade. O que é um M? Anju Yuan ergueu as sobrancelhas. Estou apenas fazendo a melhor escolha. Principalmente porque você me disse que, quando tudo acabar, seguirei em direção ao futuro. E se pudéssemos resolver o seu problema sem ir para o futuro? Perguntou Jiang Shen intrigado. Então conversaremos quando chegar a hora. Anju Yuan não pareceu querer discutir mais o problema. Ela pegou os documentos que estavam sobre a mesa e saiu da sala de conferências. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 434. Ataque relâmpago contra a 7ª área. Nuvens de poeira acompanhavam o barulho do motor. A correia de metal rolou sobre a terra árida, apenas o som esmagador das rodas podia ser ouvido. Como uma flecha penetrante, a formação de tanques composta por todas as forças blindadas do NAC, liderada pelo tanque Wanderer, estava indo de Shenxiang para a 7ª área entre Jiangai. Era a unidade de produção dos humanos mutantes. Uma vez capturado o local, os humanos mutantes perderiam todo o seu suprimento de munição. Assim que libertassem os escravos presos na 7ª área, a primeira tropa continuaria rumo a oeste e eliminaria os humanos mutantes alocados em Jia. O tanque Wanderer liderou o caminho, com 8 Tigeris, 15 veículos blindados, 30 caminhões de suprimentos, 2.300 soldados e 2 helicópteros. Representava a metade do patrimônio líquido do NAC. Naquele momento, no veículo blindado transformado em centro de comando, Shen Guigo e Mazone Sheng estavam sentados frente a frente. À frente deles, havia um mapa holográfico com um marcador vermelho indicando a zona de controle dos humanos mutantes. A formação de flechas criada por pontos azuis representava soldados da primeira e da tropa de caçadores. Com base na observação dos soldados de reconhecimento, os humanos mutantes posicionaram 9.000 soldados em Jia com 80 canhões antitanque, 60 metralhadoras antiaéreas e 220 metralhadoras, relatou Mazone Sheng a Shen Guigo. Um oponente difícil, xingou Shen Guigo. Como os humanos mutantes conseguiram capturar a cidade de Jia, seu número aumentou substancialmente. Eles previram que seria uma batalha feroz. De repente, houve uma forte explosão na frente. Um projétil caiu ao lado de um Tiger segundo em alta velocidade. Os estilhaços produziram sons estridentes na blindagem de aço tipo A, mas não causaram dano algum. Mais alguns disparos caíram, mas não atingiram o alvo. Unidades antitanque inimigas avistadas. Iniciar combate. Shen Guigo clicou em seu fone de ouvido e ordenou. Entendido. O caminhão de suprimentos que transportava os soldados diminuiu a velocidade para permitir que os soldados na retaguarda saltassem e avançassem em direção à 7ª área em formação dispersa. Os soldados que estavam sentados do lado de fora dos veículos blindados também desceram, espalhando-se para avançar em direção à zona de controle dos humanos mutantes. Um projétil perfurante atingiu a blindagem frontal do tanque do Wanderer e foi desviado sem sombra de dúvidas. A blindagem de reação eletromagnética que utilizava o efeito Messner tornaria a maior parte da arma cinética com projéteis metálicos inútil. E mesmo que não houvesse blindagem de reação eletromagnética, a blindagem de aço tipo A de 140 mm não era algo que projéteis comuns pudessem penetrar. O canhão de partículas principal tipo 52 emitiu uma luz azul sinistra antes de explodir como fogos de artifício ao atingir o alvo. Em seguida, vaporizou instantaneamente o canhão antitanque escondido atrás da linha de defesa.
O canhão eletromagnético rápido secundário de 2 kg continuou a emitir arcos elétricos enquanto os projéteis, 8 vezes mais rápidos que a velocidade do som, destroçavam facilmente o prédio. Os humanos mutantes escondidos no prédio não conseguiram nem gritar antes de serem esmagados pelo prédio. Era uma fortaleza móvel. Comparado ao excelente desempenho do tanque Wanderer, o Tiger II produzido localmente teve um desempenho medíocre. No entanto, com os humanos mutantes sem nenhuma força blindada, foi mais do que suficiente para lidar com os inimigos com sua espessa blindagem frontal e poderoso canhão eletromagnético. O Tipo 50 lançava constantemente bombas de 5 kg na posição dos humanos mutantes e destruía instantaneamente sua primeira linha de defesa. Assim que a linha foi rompida, os veículos blindados da frente aceleraram instantaneamente e dispararam para fora da força, em direção à zona industrial da 7ª área. As metralhadoras instaladas no topo dos tanques cuspiram sua fúria enquanto as balas de alto calibre ceifavam a vida dos humanos mutantes escondidos atrás das muralhas. Os veículos blindados também lançavam ocasionalmente granadas de calor e granadas de armadilha eletromagnética. Os foguetes guiados, desviados pela granada de armadilha, perderam imediatamente o alvo e foram redirecionados para o local da granada de armadilha térmica. Os foguetes não guiados não conseguiram atingir os veículos blindados devido à sua alta velocidade. Foguetes voaram sem rumo dentro da zona industrial e não conseguiram atingir um único veículo blindado. Em vez disso, feriram muitos humanos mutantes. Os veículos blindados avançaram para a zona industrial e, no menor tempo possível, eliminaram as armas antitanque e antiaéreas ocultas. Em seguida, abriram caminho para a formação de tanques. Ao mesmo tempo, a divisão Ter, com blindados potentes e esqueletos cinéticos, rompeu a primeira linha de defesa e, com a ajuda da infantaria, começou a eliminar os soldados mutantes que se escondiam entre os destroços. Apenas 2 veículos blindados foram danificados. Um por causa da mina antitanque, o outro foi infelizmente atingido na lateral por um míssil não guiado. No entanto, comparado ao sucesso que conseguiram alcançar, o sacrifício realmente valeu a pena. Eles destruíram ou confiscaram 17 blindados antitanque, 31 metralhadoras antiaéreas e mataram mais de 2.000 humanos mutantes. O inimigo restante recuou para a segunda linha de defesa. A primeira linha de defesa foi capturada. O capitão na linha de frente relatou o status ao centro de comando, vendo os pontos azuis e vermelhos se entrelaçando no mapa holográfico. Shen Guogu olhou para Amazon Shen. Implemente os drones. Ok. Amazon Shen pegou o tablete e apertou alguns botões. A segunda linha de defesa foi construída em torno do complexo edifício na zona industrial, onde nem mesmo os veículos blindados conseguiam avançar rapidamente. Os humanos mutantes que defendiam as ruas estavam todos equipados com uma quantidade significativa de mísseis não guiados, bem como explosivos pegajosos. Embora estes não pudessem danificar o Wanderer, representavam uma ameaça substancial aos Tiger II e os veículos blindados. A blindagem lateral e a traseira do Tiger II eram seus pontos fracos. Um foguete anti-tanque a curta distância provavelmente paralisaria o tanque. Portanto, a tarefa de proteger a força de infantaria que avançava caberia aos drones. Após receber a ordem, os 2 helicópteros que pairavam no ar imediatamente se moveram em direção à primeira linha de defesa, já rompida. Em seguida, lançaram de paraquedas 2 contêineres no solo. Chamas azuis dispararam do dispositivo de descida acionado para reduzir sua velocidade. O contêiner de 5 metros de comprimento se chocou contra a segunda linha de defesa. O primeiro contêiner caiu na rua, enquanto o outro caiu no topo do prédio. O metal de memória no contêiner foi imediatamente acionado com a força intensa do pouso, explodindo a estrutura semelhante a um ninho de abelhas e liberando os drones que estavam lá dentro. O zumbido abafou até mesmo o som dos tiros. Os humanos mutantes só podiam usar seus rifles e metralhadoras para disparar furiosamente contra o ataque de drones formado pelos beija-flores do tamanho de placas. No entanto, seu esforço foi insignificante. Com a colmeia sendo usada como terminal e centro para os drones, centenas de ágeis beija-flores vagavam pelas ruas para ceifar as vidas dos humanos mutantes. Mesmo com a espessa blindagem frontal do tipo C, eles não conseguiam se defender dos ataques furtivos por trás. Em uma batalha de rua com drones, sem nenhuma arma de pulso eletromagnético, era pura matança. Mas, obviamente,
Os humanos mutantes na sétima área não prepararam muito bem. Quando a colmeia pousou, o dispositivo de escaneamento de localização interno registrou suas coordenadas detalhadas no servidor. Então os beija-flores estavam ainda mais familiarizados com a área do que os próprios humanos mutantes. Ao mesmo tempo, 20 veículos blindados T-3 seguiram para a segunda linha de defesa, com o apoio da infantaria leve, e uma intensa batalha começou nas ruas. Os rastros de balas laranja iluminaram toda a área. Os humanos mutantes que defendiam o local tiveram que recuar devido ao ataque intenso da primeira tropa. A força de infantaria limpou completamente as posições antiaéreas na segunda linha de defesa. O helicóptero então avançou e desencadeou o pesadelo conhecido como morte para os humanos mutantes com seu canhão eletromagnético tipo 50. Nenhuma defesa resistiria ao poderoso impacto da bomba de 10 kg. Embora os humanos mutantes de chumbo com martelos de guerra de potência e os humanos mutantes suicidas com granadas nucleares em miniatura conseguissem causar algumas baixas à infantaria nas ruas, os humanos mutantes não conseguiram mudar o resultado da batalha. A segunda linha de defesa foi rompida, e o tanque continuou avançando. Os soldados que confiscaram os canhões antitanque voltaram o canhão para a terceira linha de defesa do humano mutante. A última linha de defesa. A fábrica de eletrônicos na sétima área. Uma fábrica de alta tecnologia com 1.500 acres de área se destacava na zona industrial da sétima área. Devido à sua singularidade, os humanos mutantes escolheram o local como base. Os arredores foram construídos com muros altos, e a fábrica interna foi reforçada para formar uma fortaleza. Diante dos mutantes e da maioria dos sobreviventes, a fortaleza era inquebrável, mas esse não era o caso diante do NAC. O castelo Os Olhos do Humano Mutante se tornará seu próprio túmulo. Após capturar a segunda linha de defesa, a primeira divisão disparou um total de 1.000 projéteis contra a fábrica, o que transformou as paredes ao redor da fábrica e sua estrutura primária em ruínas. Após a chuva de destruição, os veículos blindados equipados com terminais de drones se moveram junto com as armaduras elétricas, seguidos pelos soldados. Eles iniciaram um intenso tiroteio com os humanos mutantes dentro da fábrica. Uma batalha horrível. Para ambos os lados, não havia o conceito de rendição. Humanos e humanos mutantes não eram a mesma espécie. Com 6 horas de batalha em larga escala chegando ao fim, os soldados do primeiro corpo finalmente mataram o último humano mutante. Eles hastearam a bandeira do NAC no telhado da usina semidestruída e sinalizaram sua vitória na sétima área. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.